Quantas vezes você não fez uma lista de tarefas e ainda assim deixou tudo lá? Não conseguiu fazer metade daquela lista, falou, nossa, eu sou um fracassado e acabou minha vida. Muitas pessoas tentam fazer listas e mais listas e elas acabam ficando presas nessas listas sem entender o fundamento. A lista, ela não é para você colocar na ordem de prioridade em si. A lista é um brainstorm, ou seja, um mundo de ideias que você vai jogar no papel e depois você faz o juízo de valor. Depois que você tem todas aquelas ideias no papel, você vai selecionar as principais para você. E aí sim você põe numa ordem. Quando a gente fala de produtividade, construção de rotina, regulação emocional dentro desse processo, é entender qual é a atividade mais importante para você. Isso quer dizer fazer a lista, joga as ideias no papel, põe ali e depois você vai pontuar as 3 principais tarefas do seu dia. A gente vai chamar isso de atividades de criação. Não são atividades reativas. Reativa é aquela atividade que você faz porque você tem que fazer. Por exemplo, pega o celular aqui e eu tenho que ficar olhando, caramba, tem e-mail, tem WhatsApp, tem... Não, isso aqui é reativo. Criativo é aquilo que você está criando valor para você. As suas principais tarefas no dia, e aqui eu coloco como 3, mas pode ser uma, pode ser duas. O ideal é que seja uma tarefa focada, mas vamos botar como 3. 3 principais tarefas para o seu dia, ok? Você vai colocar e vai selecionar as 3 e só vai focar nelas. Terminou aquela tarefa, aí você faz o resto. Aí você faz todas as outras atividades que você tem no dia a dia, ok? A segunda coisa que a gente precisa entender é que nem sempre você vai conseguir começar sua atividade. Então cria um ritual para isso. Eu tenho um ritual, por exemplo, quando eu vou responder coisas no Instagram, criar sequências de story, ou até mesmo gravar um vídeo, eu tenho um ritual que é, sento aqui, coloco música, escuto a música, entro no clima, e aí sim, entrei no clima, pausa a música, tiro o som e faço o que eu tenho que fazer. Se eu vou gravar vídeo, eu tiro a música. Se eu vou fazer sequência de story, eu faço com a música tocando. Vou fazer um momento de leitura, quero ficar mais focado, põe uma música mais relaxante, aquela coisa mais que me deixa mais introspectivo, e aí eu termino a música ali e vou para minha leitura. Tudo que você vai fazer precisa de um ritual. Rafa, mas precisa mesmo? Precisa, porque o ritual te ajuda a manter o foco, te ajuda a entrar no clima, no seu processo, ok? É que nem, por exemplo, a gente vê muito isso nos esportes. O atleta ele entra na arena, no estádio, no local e está tocando a música que ele escolhe. Quando a gente vai casar, a gente também coloca uma música, não é? Marcha nupcial ou música que o casal escolheu, porque eles querem entrar no clima. A música é uma forma de entrar no processo, beleza? Então crie gatilhos no teu ambiente que favoreçam a atividade que você quer executar. Outra coisa, estabeleça a frequência. O que é a frequência? É quantas vezes você vai executar aquela tarefa no dia, na semana. Academia a gente faz isso, vou 2, 3 vezes na semana, vou todos os dias, vou de segunda a sexta. A frequência que vai determinar o quanto aquele hábito vai fazer parte da sua rotina e o quanto ele vai ser facilitado para você fazer a manutenção dele. Se você tem um hábito que você não tem frequência de realizar, ele não vai perdurar ali contigo. Então, quanto mais você faz uma coisa com frequência, mais fácil de você fazer aquela atividade. Um exemplo básico que eu sempre cito para os meus clientes é o seguinte: leitura. Tem alguns livros ali no fundo, vocês podem ver. No meu Kindle eu tenho vários livros. Eu comecei a ler muito mais quando eu comecei a usar o Kindle. Não é nem pelo aparelho do Kindle, é pelo celular diretamente ou no computador. Eu comecei a ler muito mais pelo Kindle do que livro físico. Eu tenho um livro físico aqui que eu estou lendo e estou enrolando ele já tem umas 2, 3 semanas, porque livro físico me dá mais preguiça. Mas tem diferença? Sumariamente não tem uma grande diferença no impacto de aprendizado. A questão de você poder sentar, ler com calma, olhar aquela tela, claro, tem momentos do dia que são melhores, todo aquilo é um processo. Tá? Então, quanto mais você torna um hábito frequente na tua vida, mais acessível, mais fácil de você conseguir mantê-lo. Quanto mais difícil, mais obstáculos, mais difícil. Hoje eu fui para uma consulta, levei o celular, eu li lá durante a consulta. Se eu tivesse com um livro físico, talvez não conseguisse ler tanto, me concentrar tanto. No celular eu consigo porque eu vou lá para o lado de fora, fico ali esperando quietinho no meu canto. Beleza? Então, aumenta a frequência do comportamento que você quer construir como hábito. Outra coisa é sentir o teu processo. O que isso quer dizer? Começa, para, tá tudo bem. Vai criando o teu ritmo de trabalho. Vamos botar aqui da ideia do Pomodoro.
Você vai estudar 25 minutos, descansa 5, estuda mais 25, descansa 5, e assim você vai construindo aquele processo de frequência, né, de pulso ali, de pulsação nesse sentido, de qual é o tempo ideal do meu trabalho. Qual é o tempo ideal que eu tenho de foco? E você está desenvolvendo muscularmente, né? Você está desenvolvendo o teu foco naquela atividade. Isso é essencial se você quer construir uma boa rotina, um bom hábito, ok? E o último tópico, aprenda a ficar ocioso. Aprenda a ficar um tempo sozinho com você mesmo, entrar em contato com as tuas emoções, com as tuas crenças, teus pensamentos, tua crítica interna. Porque é esse movimento ocioso, esse movimento solitário, que permite você refletir. Cara, isso aqui ainda faz sentido para mim? Essa leitura tem correlação com o que eu quero desenvolver na minha vida? Ainda está gerando efeito em mim? Essa música, esse tipo de trabalho que eu estou atuando, ter esses momentos solitários e escrever sobre eles, a escrita terapêutica, são fundamentais para que você entre em contato com os teus valores e, mais uma vez, avalie se dentro da tua rotina aquela atividade faz sentido. O que é a rotina? É a rota da sua vida. É uma rota que direciona a tua vida. Você tem que saber o que você está preenchendo com essa rota, o que está entrando nela. E é por isso que ficar um tempo sozinho, com você mesmo, introspectivo, te permite fazer esse processo com muito mais facilidade. Beleza? E lembra, não fique esperando entrar no clima para fazer as coisas. Cria gatilhos para entrar no clima e aí você faz. Ah, Rafael, não consegui. Diminui a carga, diminui o tempo, mas mantenha a execução do seu hábito, que isso vai te ajudar lá na frente, no sentido da frequência. Beleza?